Graça e paz, igreja linda, graça e paz, família, que estamos com tanta saudade, família que nos alimenta, família que nós sabemos que tem orado por nós, temos sustentados uns aos outros. Amém. Em oração, temos suportado uns aos outros. Isso deixa nosso coração alegre, nosso coração feliz. Isso nos deixa fortalecido no Senhor. E é isso que o Senhor quer, é isso que Jesus nos deixou. Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Não é a presença física que nos liga uns aos outros, mas é o nosso Espírito, é o mesmo Espírito. O Espírito fala, ele nos incomoda, ele nos emana do alto, aquela certeza de que nós precisamos falar com alguém, que nós precisamos mandar algo para alguém. Olha, ele é lindo para nossas vidas, queridos. E é esse mesmo Espírito que nos sustentará até o fim, até a vida gloriosa, ou até a nossa ida gloriosa do Pai. Esse Espírito que fortalece não só a nossa alma, fortalece nosso corpo. Nós temos certeza que estamos fortalecidos no Senhor, porque nós obedecemos a Ele. Nós obedecemos aquilo tudo que se é comandado, não é? Mas com discernimento e sempre levando em primeiro lugar aquilo que é correto ao Senhor. Hoje eu estou feliz, mais feliz ainda, porque hoje a minha mãe completa 89 anos, querido. Eu gostaria que a igreja pudesse orar por ela. Vocês sabem que a mamãe, a situação da mamãe qual é, mas ela está com saúde, graças a Deus, é estável no quadro dela, mas eu gostaria que a igreja pudesse, onde você estiver, orar pela vida dela, para que Deus possa dar a ela saúde, né? Até o dia, né? O dia escrito no livro da vida. Mas eu quero me alegrar no Senhor hoje pela vida dela. Amados, então, amados, nós estamos, né, aparentemente já terminando esse tempo, né, de reclusão, de Shabat, seja lá como você queira chamar. Nós chamamos de Shabat, não foi isso, pastora, desde o princípio? O Shabat forçado, mas é um tempo foi um tempo de reflexão, um tempo de estudo, um tempo de estar com o Senhor e ao mesmo tempo de estar com os nossos braços abertos e ligados uns aos outros. Mas hoje nós queremos trazer um tema, e esse tema é um tema de alerta, para que nós possamos cada vez mais nos linkar, primeiro de tudo, aqui, ó, na palavra do Senhor. Ela nos diz todas as coisas. E em segundo lugar, ter um olhar para o mundo, um olhar para tudo que tem acontecido, não é? E a gente, como que a gente sabe? A gente olhando, a gente vendo, procurando fontes seguras de tudo aquilo que está acontecendo. A palavra diz que nós não devemos ser nécios, né, pastor Jurandir? Não é, querido pastor Moneges? Nós não podemos ser nécios, não é? Nós precisamos ser mansos como pomba, não é? Mas nunca a gente não pode deixar de ser esperto, sagaz para as coisas do mundo. Não é verdade? E como nós temos, não é, princípio, meio e fim, a gente já sabe aqui o final do jogo do mundo, e está aqui tudo escrito. Nós sabemos que seremos vitoriosos, aqueles que forem até o fim terão a vitória, a coroa de vitória está sobre nós. Mas o que eu acho que a igreja, nós achamos, é que a igreja necessita se fortalecer de conhecimento. A igreja precisa se fortalecer também sabendo de tudo que tem acontecido ao mundo, né? E de como nós vamos enfrentar tudo isso. Sabemos que é com a fé, em primeiro lugar, não podemos deixar esta fé, mas também não podemos nos enganar, não é? Né? Com as belezas do mundo, não podemos nos enganar com a riqueza do mundo, e não podemos nos enganar com uma paz aparente do mundo, né? Hoje nós trouxemos um tema muito interessante, que é a paz além do caos, né? A paz além do caos. E nós gostaríamos de bater esse papo, que vocês pudessem estar com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos dar uma passeada bem na Bíblia. E eu quero começar lá em Gênesis, e a gente sabe que para que a paz chegue, e isso eu gostaria que vocês se linkassem no céu agora, né? Nossos computadores espirituais,
né? Nosso 5G que não é dessa terra, nosso 5G é do céu e é muito mais do que 5G. Nós vamos nos linkar no céu e vamos entender que depois de caos, de muito caos, sempre se apresenta a paz. Não se pode ter paz, ter tranquilidade sem antes ter tido caos, né? Precisa que venha um caos para alguém te apresentar tranquilidade e paz. Sem esse caos a gente não consegue. Mas a gente vai lá em Gênesis, eu quero começar no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo de Gênesis, e ele diz aqui: no princípio criou Deus céus e terra, amém? Sabemos disso. Só que entre 1 e 2 há um vácuo muito grande. Eu não quero entrar nem discutir a área teológica de tudo isso, mas nós entendemos só por uma razão: que Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada em caos, não é isso, pastor Anderson? Mas logo no segundo ele diz que a terra era um caos. Porque algo sem forma, vazia, tinha trevas, não é? Tinha um abismo muito grande, mas existia algo além de tudo isso. O Espírito de Deus pairava. Aqui diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Uau! Existia água, hein, gente? Já, porque se ele estava pairando na face das águas, a água estava ali. Só que não existia, mais tarde a gente vai ver, não é? Que ele dividiu as águas. Mas eu quero parar aí, em um caos. Tinha que existir, não é? Para essa paz, para essa harmonia, veio então o Espírito de Deus e trouxe a harmonia na terra. Não é verdade? A harmonia na terra. Então eu gostaria de abrir aqui, né, para a nossa bancada pastoral. Seria assim: onde nós andaremos mais com esse caos? Onde você vê, pastora Graça, depois desse primeiro caos, né? Onde você caminha aí, para a gente mostrar que também fique com os olhos abertos, né? Atentem para que o Espírito diz à igreja: depois de caos, né, se há paz. Nós temos que ver esta paz. Aqui existia o Espírito de Deus trazendo essa paz. Mas aí, que outro caos, né, vocês reconhecem que estava lá e veio então a paz? Antes de entrar nesse outro caos, eu queria chamar a atenção para você de uma coisa muito interessante. Ele disse que havia trevas sobre a face do abismo, né? Mas sobre as faces das águas, o Espírito. Né? Então, ele, logo em seguida, ele disse, haja luz e houve luz. Então, eu vejo que todo caos que nos leva ao abismo, nós podemos alcançar através de uma escada do Espírito Santo, a luz de Cristo. Eu vi isso aqui tremendo agora, porque o Espírito pairava sobre as águas. Eu queria só que você meditasse um pouquinho de onde você veio, em que águas você nasceu, porque não existe nascimento sem sair de dentro das águas. E vamos entrar no próximo caos. Eu só queria, interessante como o Espírito flui, né? Que é justamente isso que a pastora Graça acabou de falar e saltou nos meus olhos. Essa semana passada, esse versículo saltou nos meus olhos, justamente sobre esse mover do Espírito sobre a face das águas. Né? E a pastora Carla até comentou, depois ele vai fazer o afirmamento, né? Separação entre a água e a porção seca. Mas algo que é interessante, diante de todo o caos, havia o Espírito que estava sobre as águas. A água, no simbolismo da palavra, né? Da palavra viva de Deus, e através do Espírito. Aí, o que é interessante que saltou no meu coração, era que em meio a todo esse problema, mas pela presença do Espírito, diante dessa situação, logo no verso 3 do Senhor disse, e haja luz. Ou seja, a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, fez mudar a escuridão, as trevas. Então, diante do caos, a gente pode estar passando pelo caos, pela dificuldade, mas o Espírito está em nós, né?
a Bíblia diz que todos aqueles que receberam, reconheceram, né, Jesus como único Senhor, então Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus, e o Espírito Santo que habita em nós. Então, se a gente vê assim, eu fiquei falando até na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, falando sobre isso. Jesus mesmo, ele chegou ali, né, no batismo, e ali o Espírito Santo encheu, né? A semana passada falamos sobre o Pentecostes, ali no cenáculo, todos estavam buscando o Senhor, e de repente veio o Espírito como um som de um vento impetuoso, e ali eles começaram a pregar. Na primeira ministração do Pedro foram quase 3.000 almas. Ok, então diante de todo um caos, todo mundo desesperançado, o Messias veio, morreu, e ele já não está mais ali, né? Todos os discípulos ainda não estavam compreendendo muito bem. Veio ali a palavra do Senhor, o mover do Espírito Santo. Então o Espírito, ele traz a luz de Deus, né? ele traz a palavra viva de Deus, ele traz a declaração de Deus de mudar as circunstâncias, e a gente precisa estar focado também nisso, né? Do poder do Espírito, de caminhar com o Espírito Santo, né? Saber que ele não é simplesmente um vento, uma voz, mas ele está assim conosco como uma pessoa. Então, diante do caos, diante das dificuldades, temos o Espírito que paira sobre as águas. Graça e paz. Esse assunto quando nós falamos de problema, todos nós passamos por dificuldade, não é verdade? Hoje temos a crise aí, surgindo aí grande, mas maior do que a crise está o Senhor Jesus em nossas vidas, não é verdade? Isso aí está se cumprindo a palavra do Senhor, né? Eu estava analisando, tudo que Deus faz é bom. Quando Deus fez o homem, é bom, mas porque o homem obedeceu a Deus, não foi Deus que se afastou do homem. Quando o homem pecou, então ele se afastou de Deus. Adão pecou, ele se afastou de Deus, mas Deus ainda foi procura de Adão. Veja como nós somos importantes, não é verdade? Deus foi lá, depois do pecado, Deus foi lá e procurou Adão. Adão se escondeu de Deus, mas Deus disse: Adão, eu estou aqui. Ele ouviu a voz de Deus, ele se afastou de Deus. Mas nós, com a dificuldade da nossa vida, com a tribulação que Jesus disse no mundo, nós teremos. Não dissermos só alegria, mas tribulações, tristeza, angústia, mas ele venceu o mundo, que nós devemos vencer tudo isso. Então isso está baseado aqui na Bíblia. Tudo que nós falamos aqui é verdade, a Bíblia fala a verdade. É uma coisa que nós estávamos comentando com a pastora do Carmo. Como nós conhecemos a Bíblia, se a gente não lê? Você vai ouvir, é que lê, entendeu, o Espírito Santo que nos ensina o que nós estamos. Então, passamos por isso. Tem muita gente que fica triste, desanima, mas o Senhor Jesus disse, o Senhor Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Nós somos fortes e corajosos. Aleluia. É só fechando aqui, fico assim, vendo a riqueza dessa palavra, a grandeza de tudo que Deus fez. E aí, amados, não importa o que você esteja passando nessa hora, veja que no primeiro versículo, Deus não se apresentou como o Todo-Poderoso, como que tinha poder sobre todas as coisas. No primeiro versículo ele diz: no princípio criou Deus. Ou seja, Deus se apresentou como aquele que criou todas as coisas, todas as soluções. Então não importa qual seja a minha necessidade hoje, não importa o que esteja acontecendo, Deus já criou uma solução para solucionar o nosso problema, o teu problema. Não importa como você está. A continuação aqui é riquíssima, mas ele já se apresentou como disse: olha, sou eu que vou criar a luz, os céus, a terra. Então Deus nos se apresentou a nós como um Deus criativo, que cria todas as coisas, de soluções. Então que esse poder criativo de Deus, esse poder solucionador de Deus, esteja hoje adentrando em todos os lugares
em todas as situações, nos hospitais, nos lares, nas repartições, nas empresas, nas comunidades indígenas, nas comunidades ribeirinhas, que esse poder criativo esteja entrando com a solução. E a solução, filho, é Jesus Cristo de Nazaré. É Yehoshua, o Hamashia, em nome de Jesus. Obrigado. Eu estenderia mais esse nosso desejo do Espírito de Deus, não é, pairar, não só pairar, mas adentrar nas mentes dos nossos governantes, não é? Adentrar na mente, né, daquele que governa o nosso país. E pedimos também para aqueles que governam outros países, não é, que o poder do Senhor seja visto como luz. O que haverá e há outros poderes, nós sabemos, né, querido? Então nós precisamos pedir e orar pelos nossos governantes, para que esse poder da luz, que a luz, o conserto venha, mas o conserto venha de maneira correta e da pessoa correta, que é o Espírito Santo de Deus, o conhecimento. O pastor Elanderson falou sobre luz. Eu quero trazer um pouco mais, eu voltarei mais a Tessalonicenses depois, mas eu quero trazer o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: todos vós, eu diria todos nós, somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Porque existem filhos das trevas. Sim, existem filhos das trevas. Mas essa certeza que nós somos os filhos da luz, temos que trazer a luz, temos que trazer a verdade, a realidade, não é? Não temos que trazer a verdade para que não haja nenhuma dúvida a respeito daquele que vai nos tirar do caos, não é? Aquele que vai nos tirar do caos, que só há um que possa nos tirar do caos. Né? Mas vamos andar um pouco mais a respeito sobre caos. Né? Quando houve caos na palavra, e a gente viu que esse caos foi resolvido de uma maneira com a boca de Deus falando, a boca de Deus revelando. Então, depois disso, onde que você, pastora Graça, a gente poderia encontrar mais esse caos na terra, quando Deus realmente ele vem? Quando ele tenta, né, nos mostrar o valor verdadeiro, que é a família. E isso começa a acontecer a partir de Noé. Né? Ele deixa muito claro que o interesse dele é preservar a família nos seus princípios, né? E quando isso não funciona, ele vem com sua providência e faz o que ele fez. Né? Com certeza. E a gente pode ter um ponto muito importante. Quando Deus chama Noé, pastor Bonésio, pensa comigo, pastor Orlando. Pastor Orlando. Deus chama Noé. Ele chamou um exército. Ele chamou os vizinhos. Ele chamou aqueles amigos, ou pelo menos alguém mais ou menos que já estava assim até mais conceituado com Deus. Não. Ele chamou Noé. E com Noé ele chamou a família. A família. Eu não diria que todos da família de Noé, porque ali havia também as noras, que vinha de uma outra, linhagem. Que poderia também estar, que, com certeza, os pais dessa moça que foram na arca com os filhos de Noé, era de outra família. Mas ele chama Noé e a sua família. Então, foi super bem levantada a questão da família. E aí está a nossa chave para vencer até o fim. A chave para nós vencermos até o fim está a família. A família estruturada da qual veio a desestruturação, não é? Veio a desconstrução. Vamos falar do lugar onde a gente vive, porque é feio falar dos outros, a gente vai falar do Brasil, né? E da nossa. Porque não vai falar de outros países que a gente sabe que está super desestruturado. Mas vamos falar do nosso. E a gente viu a nossa desconstrução familiar e se apresentou de uma maneira muito mais real nesses tempos. O que é que nós vimos então? Nas rádios, nas televisões, o
Gente, o que nós conseguimos ver? Uma desestruturação geral, os pais, a princípio, não tendo paciência com seus filhos, o pai tendo que educar seus filhos dentro de casa, porque essa educação era dada para os professores, não é? Para os professores. Responsabilidade dos professores. Alguém quer falar sobre esse tema? Eu acho muito importante. Eu quero falar a questão da família. A família é um ponto fundamental, né, da sociedade, da igreja. Se não existir a família, não existe a igreja, não é verdade? Então a igreja é a família. E nós devemos aprender isso com a família. Deus, ele tem um propósito na família. Toda família que Deus constituiu é abençoada. É abençoada. E quando falamos sobre a igreja, como nós falamos sobre a família, que é a igreja, e nós devemos aprender a amar como o Senhor Jesus nos amou primeiro, não é verdade? E eu estava observando aqui a igreja de Filadélfia. É uma igreja pequena, a cidade era pequena, mas o que fazia diferença na igreja era o amor. Ela tinha um amor fundamental com as pessoas, não é verdade? Porque tudo que nós fizemos aqui, se não for por amor, a gente não tem nada. Não é verdade? Então o amor é fundamental. A família, se a gente tem a família e não amar a família, então não vale nada, não é verdade? Então a família é fundamental. A igreja, eu estava analisando que um comentarista disse que a igreja de Filadélfia, ela crescia do amor. Não é uma igreja pequena, mas o amor é maior do que o número. Porque muita gente está preocupada com o número, não é verdade? Aquela igreja de 10 mil, quem não quer? Todo mundo quer, mas se será que quer 10 mil compromisso com o Senhor? Então eu acho que é voltar ao primeiro amor da igreja primitiva, começou em casa, mas fundamental é o amor. Eu achei tão interessante esse ponto aí de Noé, né, voltando aqui da família que a gente está falando. Primeiro, assim, realmente Deus chamou Noé, mas se não houvesse aquela postura sacerdotal de um pai, quem sabe até os filhos de Noé, influenciados pela sua esposa, não estariam juntos. Mas você vê ali a autoridade de Deus, né? Como homem, ali a gente volta ali para Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Seus filhos, sua esposa ao redor da mesa. Então é a célula principal e, portanto, por isso que tanto assim o inimigo tentou desconstruí-la, né? Trazendo outros, tentando implantar princípios totalmente diferentes da palavra do Senhor. Aí é outro ponto de Noé, foi a família, as noras, os sogros dos filhos do Gê, né? Não foram ali com ele, né? Talvez estivesse até criticando ali fora, né? Porque eles não entraram, né? Teve a oportunidade de entrar, não entraram. E Deus manda separar de cada espécie o macho e a fêmea. Outros, né? Até os animais entraram em família. Deus protegeu a família diante daquele caos todo que estava a situação. Então, assim, é fundamental. E eu estava pensando nisso hoje, antes de vir. Qual a responsabilidade nossa como pais? Né? Porque, como a pastora do Carmo falou, estávamos vivendo numa situação de que a responsabilidade do ensino seria, olha, estou pagando a escola, né? E é responsabilidade sua, é responsabilidade da tia lá na igreja, dos pastores. Então assim, e com esse tempo que estamos vivendo foi de caos reconstruído. Hoje as aulas são, né, através de videoaulas, ao vivo. Então os pais estão, eu vejo vários vídeos aí aparecendo, eu não aguento mais esse tempo, porque agora é tarefa de um, tarefa de outro, tá? Porque estávamos desacostumados a acompanhar nossos filhos, a caminhar junto, talvez, até acompanhávamos, mas não diariamente, assim, nessa coisa assim, de todo resolver em casa. Então, no tempo de caos, houve um ensino de estarmos juntos, né? Que é a responsabilidade nossa de estarmos mais juntos, falando da palavra, ensinando não só a palavra, mas também todo o conhecimento, porque agora todo o contexto, né, você vai ter que relembrar geografia, ciência, matemática, tudo. Então, essa construção mais íntima dentro, veja como tem fortalecido os
os laços familiares. Quem tem ouvidos, ouça. Quem aproveita esse tempo, que vai discerne esse tempo, que vai ver a riqueza, né? A riqueza que estamos passando. E é tão importante esse detalhe que o pastor Irlandes colocou em relação ao sacerdócio, na sua posição correta, o sacerdote. E o que nós vimos mais hoje é a banalização dessa posição, não é isso? A transmissão de responsabilidade, né? E trazendo uma carga tão grande sobre a mãe até, entendeu? Quando essa função seria do pai. Se nós olharmos aí, podemos fazer um paralelo em relação ao próprio Jesus, né? Como um filho que foi ensinado por quem? Pelo seu pai. Pelo seu pai, né? Então nós sabemos a posição de Maria ali era uma posição privilegiada porque estava desposada de José. Mas a responsabilidade, o papel fundamental de ser o alfabeto do filho, ser o exemplo do filho, ser uma referência do filho, estava em quem? José. Porque a herança vinha de quem? De José, que era da tribo de Judá. E Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel. Ela estava ali simplesmente naquela posição porque ela estava noiva de José. Eu podia ser a noiva dele daquela época, qualquer uma de nós, entendeu? Mas quem vocaciona o filho a viver o propósito de Deus é a posição correta do sacerdote, é a posição correta do exemplo, do testemunho, da afirmação e de vocacionar o filho a cumprir o propósito. Então, o que o Senhor fez agora? Ele trouxe a família de volta. Ele deu chance para o sacerdote se posicionar. Ele deu chance para o sacerdote ser aquele que estabelece a sua casa como objeto de louvor nessa terra. Ele está dando chance para você ver o quanto isso é importante e o que o seu filho vai produzir lá fora, aquilo que ele recebeu em casa. Então nós precisamos ver isso como uma grande oportunidade que está acontecendo. Existe uma família estabelecida pelo Pai, através de uma escolha que vem dele, que independe de nós, mas existe uma família que nós escolhemos, que é a família do corpo de Cristo. Então veja só como ele quer trabalhar com a nossa família em casa, para que a família de Cristo celebre um Deus que cultuamos pela posição restaurada do sacerdócio dentro de casa. Isso é tremendo, essa revelação de que Noé foi chamado, entendeu? Foi ali comissionado e que ele teve o quê? Uma moral, ele teve o respeito, ele tinha autoridade. E muitas vezes hoje os filhos têm autoridade sobre os pais, os filhos têm comandado os pais, os filhos dão a palavra final. Não pode mais magoar, não pode mais bater, não pode mais disciplinar, isso, aquilo. Olha, pensa aí como é que está. Porque o caos pode estar não na nação, nem da igreja, mas pode estar na sua casa. Na sua casa. E Deus está trazendo esperança, porque ainda há tempo de reorganizar, assim como o pastor Bonetti colocou, pelo amor. Pelo amor. E você tem toda a autoridade, sabe por quê? Você tem um respaldo bíblico de que a família é uma instituição sagrada do coração de Deus. Amém. Eu quero voltar assim, só um pouco, em dois aspectos. Primeiro, o da família, né? Como Deus institui aí Moisés, e ele tem toda essa força com essa família. E se a gente fosse falar sobre isso, teria até hoje, até a manhã inteira para falar, né? Sobre a posição. Aí eu trago aí também a posição, né, de Abraão em família. Ele teve outro filho, mas Deus falou que é a tua mulher. É a família. E aí eu não vou mais entrar porque já foi bem falado, mas só lembrando. Mas um outro aspecto que eu quero trazer é sobre a questão, pastor, da desconstrução familiar que foi trazida para nós na cultura, na educação.
A desconstrução, o porquê que a pastora está falando, porque hoje os filhos têm mais poder do que o pai, foi a própria desconstrução na educação que foi trazido para nós no Brasil, de que o filho ele tem que pensar sozinho. Essa é a cultura nova, né, da nova educação escolar, que foi completamente destruída. O filho, ele tem que ter a opinião dele. O pai não pode mudar. Olha, ele é um ser pensante. Ele tem que ter a opinião. Gente, isso é uma desestruturação da família. É completamente errado. Mas foi isso que foi colocado na educação, nas escolas. Tá bem? E aqui não vamos citar, porque não é o momento agora, mas futuramente vamos citar e tudo mais. E eu aconselho aqui, quem nunca assistiu Brasil Paralelo, sobre a educação pátria educadora no Brasil Paralelo, você vai aprender a saber como foi desconstruída a vida dos nossos filhos na escola, no pré-escolar, no primeiro grau e nas universidades. Eu estava vendo essa semana filmes passados de 2 anos atrás, que não há vergonha, as universidades pichadas, se fazendo festas, não é? Dentro de universidade, com drogas e etc e tal. Os nossos filhos, cartilhas, livros que são indicados pelas escolas, para os nossos filhos e netos leem, que não tem uma desconstrução. O pai foi cerceado o direito do pai de usar a vara, como diz a Bíblia. Não é matar o filho de uma pisa, uma correção, um castigo devido de que você não pode fazer isso, você não vai fazer. Vocês entenderam como é que está a situação? É família. Deus nos está dando chance de rever a família, de você entender aquilo que tem sido dito na sua escola. Pais, preste atenção ao que está sendo ensinado a seus filhos nas escolas. Vocês entendem? Preste atenção ao que tem acontecido. Porque o nosso princípio é judaico-cristão. Na hora que vem destruir isso, e eles querem destruir isso, e é por isso que está esta guerra, não só no mundo, mas vamos falar de casa, porque é educado falar daquilo que a gente conhece, onde a gente vive. Olha o Brasil, desconstrução total da família, da educação. Então nós precisamos tomar a rédea. O que é que nós precisamos? Falamos do Pentecostes, precisamos orar. E levante-se alguém como Moisés foi, a tábua foi quebrada, resolve-se ali embaixo. Deus disse, resolve logo essa situação. Quem que está errado, então elimina logo, volta Moisés, pega novas leis, as tábuas iguais às leis, desce agora, e agora vai a humanidade se guiar por isso. E o que é que nós estamos vendo? Todos os que são guiados pelos princípios judaico-cristãos estão sendo abalados. Os países que têm, os países limpos, os países azuis, eles têm sido abalados, né, pelo poder do dinheiro de muitos que querem realmente essa retomada para o caos. Mas nós temos o Espírito de Deus, aquele que vem nos tirar do caos. Mas nós temos que ter uma compreensão, a sabedoria e o entendimento. Queridos, existe uma tribo chamada de Isacar. É a tribo que discerne tempo e modos. Né? Lá em Provérbios, eu gostaria de levar vocês lá em Provérbios 8. Vocês podem ir lá, Provérbios 8, rapidinho. E nós vamos entender. E eu gostaria muito que a igreja acordasse, que a igreja pudesse viver sobre a palavra mais e mais. E eu tenho dito durante esses tempos, Deus tem desenhado, Ele não tem mais falado, Ele tem desenhado nossos problemas todos. E a Bíblia tem sido desenhada para nós. E Provérbios, a partir do versículo, no versículo 5, ele manda a gente se preparar. E ele diz o seguinte: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Quem guardar o mandamento, olha só, quem guardar isso aqui, isso é o mandamento, tá? Aí depois ele diz, tá? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O tempo, igreja, é esse. Nós estamos vendo, o tempo é esse. E qual o modo? Como poderemos sair do caos? Temos o Espírito de Deus, mas nós temos que ser alertados para isso. Alguém quer completar sobre isso? Quando você falou assim, né, desse momento de quarentena,
Eu não vejo como uma prisão, como uma falta de liberdade, não. Pelo contrário, vocês, o pai, ele tem a oportunidade de ensinar, de estar no dia a dia, como diz. Ensina o caminho, anda com teu filho. Essa é a oportunidade de você estar ali presente, você ensinando, estudando, você vendo, sentindo o que o seu filho está sendo ensinado lá fora, o que é que ele pensa. A criança desde pequena, né? Então ela precisa ser ensinada, orientada. E os pais que não tinham tempo, agora estão tendo essa oportunidade, porque a responsabilidade é deles. É o pai, o sacerdote, que tem que dizer: agora é hora de ler a palavra, agora é esse momento, você não vai brincar, tem todos os horários, como eu vou vir lá na casa de Brown, tem horário para tudo na casa dele. Está lá na geladeira, a Luna já sabe. Então ela já sabe que 7 horas é a hora de orar. Então, não brinca, tem horário para brincar. Então é um momento de você ensinar seu filho, né? Ensinar. Que nem tudo você faz na hora que quer, não. Esse é o momento. Ande, ensine. Você tem a oportunidade. Todos nós estamos tendo a oportunidade de nos educar na palavra, de buscar a palavra. Fica com a mente vazia se quiser, mas você tem aqui a sabedoria de Deus. Amém, amém. A pastora Graça falou uma coisa muito interessante. Os pais estão perdendo a autoridade para os filhos, não é verdade? Hoje o pai não tem tempo para nada, para os filhos, mas só para o serviço. Certa vez, uma professora reuniu os seus alunos e fez uma pergunta: você quer ser o quê? Eu quero ser médico, eu quero ser doutor. Aí um levantou-se e disse: eu quero ser um celular. Você quer ser um celular? Por quê? Porque meu pai não larga aquele celular, dorme com ele, dá no serviço, está com ele. Eu queria ser esse celular, porque meu pai estava no posto e ficava conversando comigo. Então você vê que situação está o filho, na verdade. Então o pai tem que estar junto, ter um relacionamento com o filho. Eu, 5 filhos, mas você está aí, de prova aí, de exemplo, que eu também fazia isso. Eu brincava com ele, mas também tinha um momento de dizer a seriedade: você não faz isso, não vai não. Amém? Então isso é o pai perdeu a autoridade, porque falta de relacionamento com o filho. Então, nós estamos tendo essa oportunidade e a gente precisa usar essa responsabilidade que Deus está nos dando, porque isso é chance, né? Isso é a chance que nós temos de cada vez mais adentrar, não só na palavra, mas no conhecimento. E aí eu quero dizer, querido, mas é um conhecimento sábio que vem do alto, porque existem 2 tipos de sabedoria, a que vem do alto e a terrena. E para isso a gente precisa nos alertar. Existe sim a sabedoria terrena. Queridos, o livro de Daniel diz que no final do tempo a sabedoria vai se multiplicar, a ciência vai se multiplicar. Cada vez mais vai se multiplicar. E nós estamos vendo a ciência se multiplicar como nunca, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos vendo coisas que a gente jamais imaginou, né? A gente está vivendo, na época, não foi talvez do tempo de todos, mas os Jetson. Alguém aqui lembra do Jetson? Nós estamos vivendo tudo isso. As mais novas, pastora Graça, Bruno, pastora Landes, não lembram, são muito jovens. Mas nós aqui, com certeza, nos lembramos, né? E estamos vivendo esse tempo. Mas eu quero dizer a vocês, querido, que a gente gosta. Quem não gosta do celular, agora mesmo vocês estão nos vendo através dos celulares. Não precisa aquelas câmeras todas. É tudo muito maravilhoso, mas preste atenção, querido. Existe sabedoria que vem do alto, mas existe a sabedoria terrena. E eu quero dizer algo a vocês. O homem não deixou de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele não se fartou ainda de comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só existe materialização de tudo isso com dinheiro. Precisa ser de dinheiro também. E para isso também já existe muita gente no mundo com muito dinheiro para facilitar todas essas tecnologias que trazem o bem. Vocês estão vendo, trazem o bem, vocês estão conosco aí, pertinho da gente, mas também não tenha dúvida que você está sendo rastreado por eles.
Estão entendendo? Vocês, nós, estamos sendo rastreados pelo sistema. Isso é fato. Queiramos ou não, estamos assim. Porque a facilidade que nós temos, um relógio maravilhoso, que você chega no mercado, não precisa encostar para não pegar o vírus. Esse mesmo relógio, ele é um contato para você rastrear. Esse mesmo celular é. Então, o que nós precisamos, né, é pedir a Deus sabedoria. Sabemos que não vamos, a contrafacção, pastor, de tudo isso que está para acontecer. Nós apenas temos que não é aprender, mas a gente tem que se inteirar, a gente tem que receber informações corretas para que não aconteça daqueles que creem no Senhor, que esperam pelo seu Espírito, que têm certeza, não sejam, se possível, possam ser enganados. Então nós precisamos estar a par de tudo isso. E tudo isso não está mais implícito nem escondido. Não está escondido, está explícito demais. Basta você querer aprender, basta você abrir aí YouTube, basta você frequentar sites de estudo geopolítico, que você vai encontrar tudo isso. Isso é verdadeiro, igreja, isso é verdadeiro. Isso para quê, pastora? Vai aprender geopolítica? Para que eu quero saber disso? Sabe para quê, querido? Para alertar aqueles para se converterem a Jesus e não serem enganados pelo que há de vir. É para isso que nós temos que ver. Essa sabedoria que vem do alto, ela é maior do que todas as sabedorias. Mas a que vem terrena, apesar dela ser carnal, infernal, ela é muito sábia. Está escrito, ela é muito sábia. E nós precisamos ser mais sábios, ser prudentes. Não é? E eu quero dizer algo a vocês aí, eu vou levantar sobre questão do sermão. Né? Lá em Mateus, a gente pode entrar aí e depois nós vamos falar um pouco dessas virgens e dizer realmente o que é a prudência do Senhor. Quem gostaria de falar sobre esse sermão de Mateus e depois nós entramos então para a carta de Paulo aos Tessalonicenses e a gente vai reforçar sobre esse assunto. Alguém fala sobre essa questão do que está escrito e está escrito, muitas vezes a gente vê enigma. Será que o sermão lá em Mateus é enigma? Ou hoje ele está tão forte, tão aparente como nunca? Não é, queridos? E a gente pode ver ele, a primeira coisa aí, olha, a gente sabe que quando a gente vê, e ele diz que um dos sinais, existem vários, mas um dos sinais é Sião, Jerusalém, Israel. Olha para lá. Floresceu a figueira. A figueira floresceu. Quando que ela floresceu? Quando o Estado de Israel, quando Israel, né, ela se torna Estado. Ela tem a carta de anuência que ela é um território, ela é um Estado. O Estado de Israel há 70 anos atrás. 71 esse ano. E nós podemos ver que é a geração. E a palavra diz, não passará essa geração sem que haja tudo isso. Amados, tribulações. E aí a gente vai discorrer. Alguém quer falar sobre ele? Começa aqui no versículo 2, que o Senhor nos alerta profundamente a tudo isso, né? Ele diz ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e que está morto. Mas aí ele fala aqui em Apocalipse 3, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então veja só que alerta, que sacudida o Senhor está nos dando nesse tempo. Então vamos lá para Mateus e ele vai continuar nos dizendo que as coisas que estão acontecendo, ele deixa muito claro que ainda não é o fim, que ainda há muitas águas que vão correrem ali, mas que é o princípio das dores. Querem a palavra sobre isso? Então, deixa eu só continuar algo aqui. Quando a gente entra no sermão profético, né, que é o que nos dá, ele está em Marcos, ele está em Lucas 21, eu peguei aqui Mateus, né, ele está bem amplo sobre isso.
e ele nos fala de várias coisas. Ele fala da grande tribulação, e muita gente diz, olha, nós estamos ou não estamos na grande tribulação, e nós não queremos entrar e definir os tempos, sabemos que os tempos estão acontecendo, mas o que a igreja precisa saber são os modos, né? Tempos a gente sabe, está aqui, ó, logo no 15 ele diz, portanto, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, né? Abominação que está no lugar santo, quem lê entende, e a gente sabe aonde é o lugar santo. Então, que estiver na Judéia, fujam para os montes, e aí a gente começa a ver, e existe, não precisamos fazer alegoria disso, está aqui escrito, e o que está escrito, e a gente sabe o que é que está para vir, mas o que a gente precisa é aprender ao que está por vir, e o que nós podemos fazer para que as pessoas entendam isso antes de acontecer, o que é que a igreja tem como ser arauto, é dizer, queridos, se preparem, queridos, se fortaleçam, queridos, saibam das coisas, queridos, aprendam, assim como era tempo de Zacá, tempos de moda, assim como está em Eclesiastes, o tempo aconteceu, mas e o modo, como vai acontecer? Porque a palavra também diz, e isso vai depender de nós, está aqui no versículo 22, no capítulo 24 de Mateus, e a palavra diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa de quem? Dos escolhidos. Isso vai ser antes ou depois da tribulação. Existem linhas que é pré-tribulacional, depois é pós-tribulacional. A igreja sobe, a igreja fica, a igreja vai. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos estudando sobre escatologia, sobre esse tempo. Nós estamos apenas dizendo, igreja, abre os olhos. Igreja, se entendam. Igreja, leiam, procurem ter a sabedoria, a cultura atual do tempo, da humanidade, a cultura da humanidade, né? Para que a gente possa, porque vai depender ou de nós que vamos estar aqui, ou do que nos vão, aqueles que estão, mas com certeza, os deles ainda vai estar, porque diz aqui, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados, não serão esses dias ainda, achamos que ainda não estamos sofrendo o que deveria, ainda existe fome, muitas guerras, enfim. Mas aí eu quero levar, né, agora que nós possamos ver sobre a questão da prudência da parábola das virgens, onde a palavra fala que todas estavam preparadas para esta boda, né? Aqui está no 25, né? E diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. As virgens que foram ao encontro do noivo, não é? E a gente precisa saber que 5, elas foram ao encontro do noivo, elas estavam preparadas, elas estavam com a candeia na mão. Tinha pouco óleo, uns falam, tinha pouco espírito, porque tinha pouco óleo. Mas espírito se compra, porque, pelo que eu vejo aqui, elas saíram, as insensatas, a palavra diz que são insensatas, não é? E disseram às prudentes, dai-nos dos teus azeites, as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-o, não se compra o espírito. Aqui, querido, eu vejo como você tem conhecimento, está atualizado, você saber das coisas que vão acontecer. É preciso que saibamos as coisas que vão acontecer. Preciso ter prudência de não deixar o teu filho ler aquilo que estão dando para ele ler. Não deixar a escola educar os teus filhos. Não deixar que a tua empresa seja engambelada. Não deixar que você trabalhe com os patrões que realmente eles não professam isso. Por quê? Porque nós precisamos do dinheiro para viver. E muitas vezes nós somos vendidos pelaquilo que nós estamos precisando. E nós estamos negociando a nossa fé. Estamos negociando aquilo que nós acreditamos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser prudentes, pastor. Não é? A igreja tem que ser. Os pastores têm que se levantar. Sabe? Porque nós seremos cobrados por não falar isso para a igreja. Nós seremos cobrados. Ai dos pastores
estiver negando isso para suas comunidades. Precisamos sim ser prudentes, entender, saber, para que nós possamos abreviar, quem ficar possa abreviar esses tempos que seriam terríveis. Eu gostaria de passar então o microfone, depois eu vejo alguma coisa, né, complementando aqui o que a pastora começou aqui em Apocalipse, para ser bem claro, né, para a igreja, bem mais fácil, para que a gente possa abrir nossos olhos, né, e saber qual é a paz que vem depois do caos. Continuando aí no versículo 13, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja, ele chama tanto a atenção da gente para vigiar, não se distraia. E ele chama a atenção também em manter a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Mas não mantenha o restinho, mas mantenha ela transbordando do Espírito. Se você está na posição, aquele que ele chama o sacerdote para acender a lenha, o fogo nos primeiros momentos da manhã, ele nos alerta a isso. E nós podemos ver também que ele é uma grande oportunidade de ouvir a sua mão batendo na porta. Pela circunstância que estamos vivendo. Ele bate pela circunstância, ele fala pela palavra. As circunstâncias têm que nos dar a sensibilidade de ouvir o seu batido na porta do nosso coração. Para que a gente possa ver isso, não atribuindo ao outro, mas num relacionamento pessoal com Deus, porque ele fala, bater na porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de um de nós, ele está falando de algo pessoal para cada um de nós. Se abrir essa porta, ele vai estar conosco. Você pode alcançar tudo isso? Quanto a essa vigilância aqui, em relação a essas candeias acesas, se manter na posição, discernir que ele pôs ordem no universo todo, e ele pode pôr ordem na nossa casa, ele pode pôr ordem na igreja, e ele pode pôr ordem na nossa nação. Mas vamos discernir, porque ele diz que vem buscar essa igreja gloriosa, e nós precisamos nos preparar para fazer parte dela. Amém? Me lembro quando a pastora falou aqui no versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem. Aí eu lembrei de um testemunho que um jovem deu. Eles estavam evangelizando. Aí chegaram num bar e eles queriam falar da palavra, falar para as pessoas. E ninguém deu. Ficou um barulho muito grande. Aí o que foi que ele fez? Ele disse, é um assalto. Quando ele disse, é um assalto, todo mundo se assustou. E parou e ouviram a voz. Então eles foram ousados. Então a gente precisa ter essa ousadia e levar a palavra do Senhor. A gente é que tem, na hora a gente vai saber como a gente agir naquela hora. Eu achei muito interessante isso aqui que ele deu esse exemplo. E as pessoas ouviram, por quê? Porque falou assalto. Então vai pegar a gente assim mesmo de assalto. Eu achei muito interessante, eu lembrei aqui. Então, sobre esse sermão, é muito importante. A gente já leu isso tantas vezes, não é? Mas eu sugiro à igreja que, ao ler a Bíblia, nós possamos fazer uma comparação com o que estamos vivendo. A Bíblia, ela é diária, ela é real, ela foi feita para todos os anos, para todos os séculos. Então, se a gente traz ela para a nossa vida hoje atual, não é?
fazendo uma comparação de tudo isso, e a gente vê que são coisas, são pérolas, né, que têm existido e que muitas vezes a gente, de tanto ver, já não dá tanto crédito, não é, a tudo isso. Então, esse sermão, ele é maravilhoso, como também essa parábola das prudentes, a gente vê o que realmente Deus tem querido de nós, é prudência. E ele fala aqui, ó, no 33, olha, ele enviará os anjos e igualmente vos será, quando virdes todas as coisas, saber que está próximo, né? A gente está vendo tantas coisas, guerra, fome e tal, mas o máximo não é simplesmente, porque guerra sempre existiu, quando a gente fala isso para alguém, mas guerra sempre existiu, desde o primórdio, sim, sempre existiu, mas o que a gente tem que ver é todo um complexo, né? Tudo aquilo que, esse resumo que a palavra quer nos mostrar, a gente coloca na nossa vida atual e diz o que fazer. E eu chamo mais atenção, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Precisamos ser escolhidos do Senhor, precisamos ter essa sabedoria que vem do alto, precisamos ter essa palavra, não só na nossa cabeça, que é a nossa inteligência, mas no nosso coração, no nosso espírito, e trazer ela à vida toda hora, e não se calar, a tempo, a fora de tempo, precisamos falar sobre isso. Paulo falou sobre isso. Eu acho lindo porque Paulo, toda hora ele achava que Cristo ia vir, porque toda hora ele falava sobre isso, né? A espera de Jesus. Paulo sempre disse, ele está para vir, é a espera de Jesus. Quando ele escreve aqui para os Tessalonicenses, ele diz aqui, querido, necessidade de vigilância. O pastor quer falar antes alguma coisa a completar? Só dessa parte algo que saltou aqui, as virgens, né? Eram 10 virgens, 5 sábias e prudentes e 5 imprudentes ou inconsequentes, né? Aqui na versão. O interessante falar, assim, a gente está falando sobre tempos e modos, né? Discernir os tempos e modos e tudo isso aqui. Tivemos várias experiências sobre a parte de Noé. Mas é interessante falar que saíram 10 virgens e aparentemente as 10 levavam as 10 candeias com a mesma quantidade de óleo. Só que 5 levava, além do que estava na candeia, a reserva, e 5 não levaram. E aí o texto fala que quando demorou-se o rei ao ouvir, o noivo, né? Ao ouvir o som, a larida do noivo, as que tinham a reserva foram preparar, ou seja, as delas tinham apagado também, mas elas estavam com reserva, elas tinham discernido, olha, eu vou levar uma reserva. O ponto aqui não foi sair com menos ou mais óleo na candeia, o ponto é estar preparada, a reserva. Qual é a nossa reserva? Onde é que estamos buscando, né, discernindo, buscando a palavra, buscando o que está acontecendo, discernindo o que está acontecendo, olhando ali para o nosso relógio, tempos e estações. Então todo mundo recebeu da mesma quantidade, a igreja tem recebido a palavra, mas existem aqueles prudentes que estão recebendo a mesma quantidade, mas tem a reserva, está discernindo tempos e estações, e são esses que estarão preparados, né, e discernirão a volta do rei, e os outros estão aí procurando, me dê um pouco, e termina que ela fecha aqui, que as portas se fecham, a mesma coisa que aconteceu na arca, né? As portas se fecharam, e ele termina no verso 13, como as pastoras bem citaram, portanto vigiai, pois não sabeis tão pouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então está aqui o ponto da prudência, da reserva, do buscar, discernir, olhar para os tempos e estações, porque a palavra tem sido liberada de forma para todos. Mas o teu tempo de busca, de discernimento, de estar ali procurando o Senhor, estar atento e não distraído com as coisas, que vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Não é o que você está recebendo, todo mundo está recebendo, mas é o que você tem de reserva. Glória a Deus. Completando só a questão, né, que a pastora Laurence falou, e todos nós estamos comentando a respeito disso, eu gostaria que vocês pudessem, se não dá aí para você abrir agora, no livro de Tessalonicenses, o primeiro livro,
E ele chega aqui no 5, ele faz necessidade de vigilância. Precisamos ser vigilantes, lógico, né? Logo antes, ele fala um pouco da vinda do Senhor, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz dos arcanjos, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Amém. Mas ele fala embaixo, vigilância. E o que? Versículo 2: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Por isso que é, mãos aos altos, não é? Ele falou, virá como ladrão. Ou vai te pegar de surpresa. Por isso que Paulo falava todos os dias. Não pense, porque às vezes, não vem agora, a gente relaxa. Não é? Queridos, eu quero contextualizar só um pouquinho sobre isso. Se realmente fosse dito, ou falado, ou explicado, explícito, no princípio do ano, que viria essa pandemia, que viria esse vírus, você acha que existiria essa aglomeração do carnaval que existiu? Muitos quiseram avisar, mas os filhos das trevas não deixaram. Você entendeu? Então estamos se avisando. A igreja avisa a vinda do Senhor está próxima. E a igreja sempre avisou isso. É para se preparar, é para não ser prudente. Por que o noivo se atrasou? Perdeu-se. Por que o noivo se atrasou? Jesus não se atrasa, querido. Ele vem na hora certa. Ele tem dia e hora para isso. Deus tem dia e hora. Nós é que precisamos estar preparados, né? Mas aqui mais embaixo no 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum não escaparão. E aí, por que não escapa? Por que isso? Porque aquilo que ele esteja preparado. Porque os que estiverem preparados não sofrerão isso. Não entra na parte de sofrimento, porque nós, igreja, devemos estar preparados com algo a mais. No 8. Nós, porém, que somos filhos do dia ou filhos da luz, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé. Amém? E do amor. E do amor, pastor. Da couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Não é? É a própria armadura do Senhor que está em Efésios. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Não é? E o final, no 23, aqui ele diz, é lindo, gente, o mesmo Deus da paz vos santifique completamente, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A irrepreensibilidade da nossa vida estará nas nossas vestes brancas em Apocalipse. Os atos de justiça do santo. Nós precisamos ser justos com a justiça de Deus, porque nós estamos vendo no nossa casa, que é o nosso país, uma justiça quebrada, uma justiça cega, uma justiça que não dá ordem a um país. Portanto, queridos, não se aparte da justiça de Deus. Nossas vestes brancas serão botadas. Seja amoroso, tenha misericórdia, dê a mão a quem precisa, dê água a quem tem sede, dê pão a quem tem fome, levante das trevas aqueles que estão perdidos. Essas serão nossas vestes de justiça, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus pela presença viva do Espírito no nosso meio. Eu quero dizer a você que ainda há tempo de se informar, de adentrar nos mistérios e se posicionar para estabelecer a igreja gloriosa do Pai. Ele diz assim: se você aceitar ceiar com Ele no secreto, Ele te faz assentar no trono e te honra publicamente. Então, que nós possamos ansiar a cumprir, através deste propósito que Ele está nos dando, e a oportunidade que Ele está nos dando, possamos estar
estar na posição para que o propósito de Deus se cumpra. João saiu da terra para o céu. E o Senhor espera que a sua igreja gloriosa possa viver novos céus e novas terras. Que Deus te abençoe, que o manto do Pai Celestial possa se estender sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, e que você possa estar aí na alegria e no regozijo, porque essa palavra não voltará, mas ela cumprirá o desígnio, e que toda essa liberdade de expressão contribua plenamente para a ação do Espírito no seu coração, e que possamos juntos glorificar o nosso Deus. Nós louvamos por esse momento. E antes de dar a bênção pastoral para você, para nós encerrarmos, eu quero dizer que a nossa igreja voltará no próximo domingo. Você pode se arrumar, você pode ficar lindo e se encaminhar para a igreja. Nós estaremos respeitando todas as regras, todos os protocolos necessários. Estaremos colocando 10 em cada sala e todos receberão a mesma palavra. E nós, como igreja, vamos estar aqui celebrando o Deus vivo que nos forjou no secreto desse tempo todo. Amém? Então nós vamos estar aqui cheia de alegria. Essa semana vamos preparar, fazer tudo o que é necessário, cumprir com todos a responsabilidade em relação ao princípio de autoridade que foi dada, em relação aos cuidados. Mas a igreja funciona e voltará o mais rápido possível. Amém? Só uma observação nisso, queridos. De tudo isso, nós estamos seguindo todos os protocolos, não só do ambiente, mas também você que está vindo, venha realmente com a sua máscara. Nós vamos fazer tudo que deve ser feito. Mas algo muito importante, traga sua garrafinha de água. Nós não vamos poder usar o nosso bebedouro, ou seja, aquele que abre com a mãozinha não vai poder. Cada um de nós vamos trazer nossa garrafinha, né, e vamos colocar pertinho da gente, dependendo da quantidade, se der separado bem, se não vai ser isso com mais salas separadas. Mas nós voltaremos no nome de Jesus para glorificar ao Deus vivo. Não é o lugar, mas é a presença, é o olhar, é a vida. Vamos fazer tudo o que há necessidade de fazer dentro, mais uma vez, de todo o protocolo que está se exigindo, o Ministério da Saúde, não é? A Anvisa, nós estamos com produtos corretos da Anvisa, portanto, nós estamos preparados para receber sim. Então, não esqueçam a água. A água terá que ser individual. Outra coisa muito importante, que nesse momento nós não vamos poder receber crianças e nem as pessoas com uma idade mais avançada. Ok? Se você tem uma idade já muito avançada, né, que você exige mais cuidados, então é bom que você não venha. Isso nós estamos falando aqueles que passam dos 70, não é isso? Oh, meu Deus! Mas se você estiver bem de saúde, estiver tudo bem, vamos estar juntos. E é você que tem seus filhos, que você possa compreender esse momento. Amém? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que a consolação e a companhia viva do Espírito Santo seja constante na sua vida, na sua casa e em todo o povo de Deus espalhado na face desse mundo, hoje e eternamente sempre. Que Deus abençoe. Amém? Beijo para vocês. Até domingo. Celebrando o nosso Deus. Amém. Shalom, shalom. Você tem